Amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. O intuito desse vídeo é tirar dúvidas que têm trazido uma perturbação a muitas pessoas. Então, recebi algumas dúvidas, estarei respondendo todas aqui à luz das Sagradas Escrituras. Sabemos que as perguntas como esta, de alta análise, nos ajudam a encontrar um direcionamento em nossa vida. Quando abrimos a Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Judas, no verso 22, diz o seguinte: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. As dúvidas são terríveis, têm causado transtornos e perturbações. E nós, como servos do Senhor, estamos aqui para pregar a palavra de Deus e trazer um direcionamento para vossas vidas à luz das Sagradas Escrituras. De antemão, agradeço a você que está assistindo nosso vídeo, tem orado por nossa vida, tem deixado seu like, seu comentário. Tem nos ajudado nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: veja só, se todos os sinais mostram que o fim, ou seja, a volta de Cristo, está perto. Veja que pergunta interessante. Se todos os sinais mostram que o fim, ou seja, a volta de Cristo está perto, por que essas igrejas não focam em pregar só o arrependimento para as almas perdidas no mundo? Deus vai requerer isso de cada um, esse tempo perdido? Olha que pergunta interessante. Vamos lá, a Bíblia responde todas as coisas. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3, vamos ler do 18 ao 21. Ezequiel, capítulo 3, 18 ao 21, que diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio, acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Verso 19. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade e opuser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Verso 21. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então observamos, de acordo com Ezequiel capítulo 3, do 18 ao 21, que se as pessoas não pregarem a palavra de Deus, visando que a volta de Jesus está muito perto, Deus irá cobrar dessas pessoas sim esse tempo. Uma pergunta muito interessante que a nossa irmã que sugeriu aqui fez. Todos os sinais mostram que o fim está perto? Mostra sim. Então, por que as igrejas não focam em pregar o arrependimento? Porque tem igrejas que não têm o discernimento e a visão bíblica, pois o evangelho é cristocêntrico. Temos que pregar sobre a vida de Jesus, especialmente sobre a sua volta. Então, Deus vai requerer isso de cada um? Sim, com certeza vai. A segunda pergunta que eu recebi foi a seguinte: por que o justo sofre e o ímpio prospera? Veja o que é que diz em Lucas capítulo 16, verso de número 8. Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Veja, e louvo Lucas 16, verso 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que o filho da luz. Sabe por que muitos justos sofrem e muitos ímpios prosperam? Porque os ímpios trabalham, os ímpios estudam, os ímpios fazem economia, se capacitam, e muitos justos querem espiritualizar tudo. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem se capacitar, ficam de perna para cima achando que tudo cai do céu e por isso estão fadados ao fracasso. Então muitos justos sofrem porque não fazem o que a Bíblia realmente manda. Já os ímpios, apesar de não ter um elo com Deus, uma comunhão com Deus, se utilizam de princípios que estão na palavra e prosperam. Coisas que Deus nos orienta, mas a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, temos o direcionamento do Espírito Santo, e por que muitas vezes sofremos? Muitas coisas levam ao sofrimento, até um vídeo aqui no canal, convido você a assistir depois. Porém, muitas das coisas é a falta de que leva ao sofrimento, é a falta de prudência. É só querer espiritualizar tudo e não querer dar um passo adiante, pois Deus não irá fazer aquilo que você pode fazer. Agora, se você fazer tudo que está ao teu alcance, Deus moverá o universo a teu favor. Porém, Deus quer que você faça a sua parte para ele fazer a dele. Então, porque o justo sofre e prospera, simplesmente por isso, por falta de prudência, por não fazer o que se deve fazer. Outra pergunta que eu recebi aqui: Jesus bebeu vinho?
baseado em João, capítulo 2, o versículo 8 ao 10, observamos que ele transformou água em vinho, isto é, foi o primeiro milagre de Jesus. Agora vem interessante, só porque Jesus Cristo transformou algo em vinho, um casamento, não prova que ele bebeu. Não podemos pegar esse texto e dizer, olha, Jesus Cristo bebeu. O interessante também é que existiam alguns tipos de vinho, e naquela época dá-se a entender, por pessoas que são profundas, no grego e na cultura da época, que o suco puro da uva foi, naquele momento, servido ali, e não a bebida embriagante, sabendo que Jesus era o próprio Deus encarnado, e jamais ele iria contra o princípio de sua palavra. Mas a pergunta é, Jesus bebeu vinho? Vamos ver o que diz a Bíblia? Veja, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 33 e 34. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Sabe o que é que diz o 33? Lucas 7, 33 e 34. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Verso 34. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus Cristo bebeu vinho? Sim. Ele mesmo falou aqui. Vê o Filho do Homem que come e bebe. Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Lucas 7,34. Mas feito eu falei. Dá-se a entender que ele se utilizava do suco puro da uva e não o suco, não o vinho embriagante, né? Como algumas pessoas falam, o vinho fermentado. Então, outra pergunta que eu recebi também. É proibido beber bebida alcoólica? Ou é proibido só se embriagar? Posso só tomar um copo? Veja só. Quando abrimos a Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 18, diz, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando abrimos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, Paulo fala de 10 classes de pessoas que ficariam excluídas do reino dos céus, dentre as tais os bêbados. Em Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçada. Mas o vinho, muitas das vezes, ele é utilizado para fins medicinais. Veja o que é que diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui, o apóstolo Paulo estava orientando Timóteo a tomar um pouco de vinho e não só água, devido a distúrbios gástricos que ele tinha, devido ao teor de sal na água de Éfeso. Então aqui foi para um propósito medicinal. Mas não vimos aqui e não temos como provar que foi um vinho embriagante, pois Paulo também jamais iria contra o princípio. Se Paulo pregava contra a embriaguez e contra que os bêbados não entrariam no reino dos céus, como é que ele ia mandar a pessoa se embriagar? Temos que ter um pouco de coerência. Então, é proibido beber bebida alcoólica? Sim. É proibido só beber ou se embriagar. Tanto beber quanto se embriagar. Nem todo mundo tem aquele controle de ficar só num copo. Se tomasse só um copo, seria até muito bom, entenda-me. O bom seria não tomar nenhum tipo de bebida. Mas tem pessoas que não têm um domínio. Apenas um copo seria o início de uma vida de perdição no alcoolismo. Então, é proibido beber bebida alcoólica pela Bíblia, sim. Ou é só se embriagar. Tanto beber moderado, quanto beber ao ponto de se embriagar é pecado. Então, jamais entre por esse caminho. Outra pergunta que eu recebi, né, quando estava aqui, a pessoa me fez a seguinte pergunta, até aqui copiada. Após a morte, para onde vai a alma? Veja que pergunta interessante, não é verdade? Então vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Está escrito, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então observamos que, após a morte, para onde vão as almas? Quando morremos, o nosso corpo físico se deteriora, ou seja, o espírito volta para Deus, conforme lemos em Eclesiastes 2:7. Mas a alma, que é uma parte de nós, que tem a personalidade, continua a existir, isto é, à espera da ressurreição e do juízo final. Outra pergunta que eu também recebi, por que alguns pregam que Jesus era Deus encarnado na Terra? Então, a reencarnação existe? Isto tem base bíblica? Aqui também eu tenho um vídeo no canal com o tema ressurreição e reencarnação. Seria a mesma coisa? Assista depois. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 14, que está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que a pergunta não foi essa aqui? É porque algumas pessoas pregam que Jesus era o verbo encarnado, né? Era Deus encarnado. Então a Bíblia diz em João 14 que era o verbo que se fez carne.
Então veja só, então se Jesus estava encarnado, então a reencarnação existe. A encarnação de Jesus é uma coisa, a reencarnação é totalmente outra. E observamos que isto não tem base bíblica. Há algumas pessoas que tentam forçar o texto, querendo alegar a reencarnação, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, nascemos uma vez só. Ao homem foi dado o direito de nascer só uma vez. E após a morte segue-se ao juízo. Está escrito em Hebreus 9, 27. Então, Jesus Cristo encarnou sim para cumprir a missão de morrer por todos os seres humanos e quem aceitasse seu sacrifício tivesse a vida eterna. Porém, a reencarnação não temos base bíblica para provar isto, pois de acordo com a Bíblia não existe. Respeitamos as pessoas que assim creem e observamos que ao homem foi dado o direito de viver só uma vez. Então não existe outras vidas. E após a morte, segue-se o juízo. Sim, após a morte teremos a vida eterna, mas esse negócio de morrer e reencarnar, morrer e reencarnar, nós não cremos assim, apesar de respeitamos as pessoas que creem. E a última pergunta que me foi feita foi o seguinte: irmão, as doutrinas da igreja têm base bíblica? Veja que pergunta interessante. Sim e não. Não estou entendendo, vou ser mais claro. As doutrinas da igreja têm base bíblica, boas igrejas, boa parte das igrejas tem suas doutrinas baseadas na Bíblia. Isso é fato. Mas também boa parte não tem. Então a resposta para essa pergunta seria sim e não. Algumas igrejas têm sua doutrina extraída da palavra do Senhor e outras não. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é aquele questionamento que as pessoas te fazem ou você faz a si próprio que está te perturbando? Deixa aqui nos comentários. Fale conosco. Será um prazer lhe mostrar à luz das Sagradas Escrituras que a Bíblia responde todas as perguntas. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela sua participação, por ter deixado a sua pergunta. É um prazer atender a você. Então, quero agradecer mais uma vez pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas orações, pela participação, meus irmãos. É muito importante ter você nos ajudando aqui no canal. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe.